Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Tio Fio aqui para mais uma aula do nosso curso, né? Nessa nossa caminhada a essa vaga que é sua. Hoje a gente vai começar um assunto legal pra caramba, que é geometria, geometria plana. Geralmente é um assunto meio deixado de lado nas escolas, quando o professor fica meio apertado e não dá para terminar o conteúdo. Por isso, muitas das vezes, os alunos chegam com um pouquinho de dificuldade. Mas, ó, a gente vai começar lá do zero e vamos até o final do programa, com certeza, para a gente fazer uma prova bem legal. Beleza? Eu vou trocar aqui para a nossa arena de resoluções, que é lá onde a criança chora e a mãe não vê. Beleza? Vamos lá? Olha só, pessoal. Geometria plana, eu coloquei aqui fundamentos, né? A base da geometria plana. Qual é a base da geometria plana? Os entes primitivos. Entes primitivos são os primeiros elementos da geometria plana. Quem são eles? Ponto, reta e plano. Quase que não saiu aqui, ó. Plano, tá? Uma coisa importante sobre esses caras aqui. Eles são chamados de primitivos porque eles não têm definição, tá? Não tem definição. Por que não tem definição, professor? Porque eles são a base da geometria. A geometria ela vai acontecer daí para frente, tá? Sem dizer que seria muito difícil conseguir definir esses caras, né? Eles são termos muito básicos, são os primeiros termos da geometria. Vejamos a representação. Eu não posso definir, mas eu posso representar. Então vamos lá. Quando você quiser fazer uma representação de um ponto, por exemplo, como é que eu represento um ponto? Você vai representar um ponto com letras maiúsculas latinas. Beleza? Letras maiúsculas latinas, professor? Sim, o nosso alfabeto, o alfabeto que você usa é o alfabeto latino-americano. Então, por exemplo, esse ponto aqui, se eu quiser dar um nome para ele, vou falar que ele é o ponto A. Eu tenho que usar uma letra maiúscula, tá? É um combinado entre os matemáticos. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Tem que ser B maiúsculo, tá? Bom, então a representação de um ponto são letras maiúsculas latinas. E a representação da reta, pessoal? A reta você vai usar letras minúsculas latinas. Letras minúsculas latinas. Ok? Por exemplo, eu posso chamar essa reta de reta A. Aí eu tenho que botar um A minúsculo. Azinho. Se eu chamar essa reta de reta R, eu vou botar Rzinho, tá? Não Rzão. E a outra representação seria o plano. Pessoal, nós já usamos letras maiúsculas latinas, letras minúsculas latinas. Então, nós vamos usar o quê? Letras gregas. Letras gregas. Professor, por que letras gregas? Porque os gregos, no passado, os filósofos gregos, eles estudaram muito da nossa matemática em cima da geometria, tá bom? Então, por exemplo, um plano, eu desenho um paralelogramo assim, ó. O nome dessa figura é um paralelogramo. É um retângulo que tomou um tapa e ficou tortinho, tá? Estou fazendo a mão, mas você está entendendo. E esse plano aqui, eu daria o nome dele de plano alfa, tá? Então, aqui ele seria o plano alfa, ó. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu não posso definir, mas eu posso, pessoal, representar essas retas. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Imagina agora que eu queira continuar falando um pouquinho de reta. Vamos, então, melhorar isso aqui?
quero falar um pouquinho mais de reta. Então, imagina você que eu tenho uma reta e eu vou dar um nomezinho para ela. Vou chamar de reta T. Se eu chamá-la de reta T, você já sabe que eu tenho que usar T minúsculo. Nessa reta T, eu vou colocar 2 pontos aqui, ó. O ponto A e o ponto B. Beleza, pessoal? Coloquei o ponto A, coloquei o ponto B, e aí o que vai acontecer, pessoal? Eu posso dar um novo nome para essa reta. Professor, você pode dar um novo nome para essa reta? Sim, eu posso dar um novo nome para essa reta. Eu vou passar a chamar essa reta de reta AB. Reta AB, sim. Eu passo a chamá-la de reta AB porque são os 2 pontos que estão assinalados. Posso chamá-la de reta T. Então, olha os nomes que eu posso dar. Reta T, esse Tzinho, né? Ou posso chamar de reta AB, ó. Aí eu vou botar assim, ó. Uma setinha para lá, para a direita, e uma setinha para a esquerda. Por quê? Está indicando que a reta passa por B e continua, passa por A e continua. Aliás, 2 informações importantes. A reta ela não tem início, nem tem fim. Eu só não estou desenhando, mas se eu quiser eu posso continuar prolongando ela, tá? Reta não tem início e não tem fim, ok? Muito bem. Agora vamos imaginar que eu não queira estudar essa reta toda, mas só o espaço que está entre A e B. Vamos supor que eu queira, por algum motivo, estudar isso aqui, ó, de A até B. Apenas, tá? Opa! Então, pessoal, é um pedaço da reta. Sim, se ele é um pedaço da reta, AB, eu vou colocar uma barrinha, indicando que ele para no A e para no B. Tá bom? Então, ele tem fim, esse pedaço, ele tem comprimento, e o nome dele não é reta, ele passa a se chamar segmento de reta. Ou seja, um pedaço da reta. Tudo bem? Agora vamos supor o seguinte, uma outra situação. Eu quero estudar, vamos representar aqui essa mesma reta aqui embaixo. Vou continuar colocando o A e o B, os meus 2 pontos. Só que agora eu quero estudar a partir do ponto A para a direita, tudo, ó. Tá? Mas o que está para a esquerda do A não me interessa. Então, eu vou chamar esse cara disso aqui. Eu vou falar AB e vou botar uma setinha para lá, ó, indicando que ele para no A, passa por B e continua. Tá? Isso aqui, então, é chamado de semi-reta. Então, isso seria a semi-reta AB, ok? Ah, professor, então eu entendi. Pode existir a semi-reta BA? Pode existir a semi-reta BA. Como é que seria a representação disso? Eu teria aqui, ó, ponto A, ponto B. E aí, o valor que nos interessa, o pedaço que nos interessa, é a partir de B para a esquerda. Tá? Então, a minha semi-reta, ela seria assim, ó. Ao invés de eu escrever AB, eu escreveria BA. Tá? Detalhe, pessoal, eu continuo fazendo a setinha para a direita. O que eu troco aqui são as letras. Olha só, começa em B e passa por A. Começa em B e passa por A. Não pensa você que é porque a semi-reta está indo para a esquerda que você vai botar
essa setinha para a esquerda. Não. Foi convencionado, foi combinado entre os matemáticos que essa setinha sempre ficaria para a direita. Então, esse cara é o quê? A semirreta BA. Semirreta BA. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, agora nós sabemos o que é uma reta, o que é uma semirreta. Podemos pensar aqui em duas coisas importantes em relação às retas. Tá? Essas retas elas têm umas posições interessantes entre elas. As retas elas podem ser na geometria plana paralelas ou concorrentes. Então vejamos aqui retas paralelas. Retas paralelas, pessoal, para nós o que mais vai aparecer, a definição de retas paralelas, são retas que têm o mesmo coeficiente angular. O que é isso? Bom, como nós já estudamos função, você estudou função de primeiro grau, você tem lá o eixo Y e o eixo X, tá? Vamos supor que você tenha essa reta e essa reta, tá? Repara que eu não continuei com ela, mas eu posso continuar. Repara que eu não continuei com essa, mas eu sim posso continuar. Aliás, devo. E aí, existe um ângulo aqui, eu vou dar um nome para esse ângulo, chamar esse ângulo de ângulo θ e esse ângulo de ângulo θ. Repara então, pessoal, que essas retas em relação a essa linha horizontal chamada de eixo X, ela tem o mesmo ângulo. Repara, porque ela tem a mesma angulação, essas retas nunca vão se encontrar, tá? Então, o que são retas paralelas? A primeira definição é: retas paralelas são retas que possuem o mesmo coeficiente angular. Então, duas retas são paralelas se possuírem o mesmo coeficiente angular. Então, pessoal, nós temos dois tipos de retas paralelas. Ou elas nunca vão se encontrar, são chamadas de essas duas retas paralelas distintas. Quer dizer, elas são completamente diferentes uma da outra, né? Elas só têm a mesma angulação. E existe uma outra possibilidade. Aí você vai falar: ué, professor, outra possibilidade, sim. Cai menos em concurso, mas é um erro se eu não falar sobre essa reta. Imagina que eu fale que essa reta aqui é a reta T. Agora, presta bem atenção, eu vou desenhar uma outra reta, a reta U. A reta U desenha exatamente em cima da reta T. Então, a reta T é congruente com a reta U. Você concorda comigo que ambas as retas terão o mesmo ângulo alfa? Então, elas têm o mesmo coeficiente angular. Logo, essas retas que se tocam sempre também são chamadas de quê? Retas paralelas, só que não paralelas distintas, mas paralelas coincidentes, ok? Então, aqui eu tenho retas paralelas coincidentes. Tudo bem, pessoal? Uma coisa importante que a gente está vendo aqui, na parte de fundamentos, são os axiomas da existência. Tá? O que é um axioma?
Um axioma é uma verdade matemática aceita sem definição, tá? Porque é algo tão lógico, que você não precisa, melhor dizendo, aceita sem demonstração. Eu não preciso provar isso, tá? Como, por exemplo, vejamos aqui alguns axiomas. Axiomas da existência. É importante nós sabermos esses axiomas, porque esses axiomas aparecem na prova muito como questões de conceito. Tá. O que o axioma da existência diz? Um dos axiomas da existência diz: numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Mano, até o que não está desenhado existe. Existem infinitos pontos. Então, naquela reta que eu marquei a B, não tem só a B não, tá? Quantos pontos tem aquela reta? Infinitos. Quantos pontos tem fora daquela reta? Infinitos, tá? Um outro axioma de existência é que, num plano, existem infinitas retas. Num plano, bem como fora dele, existem infinitas retas. Beleza? Esses axiomas são importantes para quando a gente estiver pensando em questões mais conceituais. Eu vou depois fazer algumas questões conceituais aqui e vocês vão ver. Tudo bem, pessoal? Eu quero falar agora de um amigo muito importante, já que a gente começou a falar de reta e ponto. O que são pontos colineares? Ó, pontos colineares. Pessoal, pontos colineares, como o próprio nome diz, colinear. São pontos que estão na mesma reta. Vamos anotar isso? Pontos que estão na mesma reta. Muito bem. Dá um exemplo para a gente aí, professor. Agora, dentro do axioma da existência, né? Vamos desenhar uma reta aqui, chamar de reta R. E aqui eu tenho um ponto A, B, A, C. Repara, A e aqui D. A, B e D são colineares, estão na mesma reta. São colineares. Porém, os pontos A, B e C, ó, A, B e C, mano, não são colineares. Ó, A, B e C. Não são colineares. Agora, olha só. Olha o que o axioma da existência faz. O axioma da existência não me garante que num plano, isso aqui é um plano, existem infinitas retas. Então, pessoal, dois pontos sempre serão colineares. Ó, só não está desenhado, mas existe uma reta que passa por B e C. Então, B e C são colineares. Existe uma reta que passa por D e C. D e C são colineares. Então, pessoal, dois pontos sempre serão colineares. 3 pontos poderão ser, mas eu não posso garantir que eles efetivamente são colineares. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. A gente falou sobre pontos colineares, pontos não colineares, e aí, vamos ver um outro conceito legal. Retas concorrentes. Professor, o que é isso? Retas que se tocam num único ponto. Eu falei sobre retas paralelas
Agora, ó, retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes, imagina que eu tenha uma reta e eu tenho uma outra reta, e elas se tocam num único ponto, tá? Esse único ponto que elas se tocam, vamos supor que seja esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto P, né? Tem que botar um P maiúsculo, e aqui eu vou chamar de reta Azinho e reta Bzinho, tá? Então essas retas são concorrentes, porque elas se tocam no ponto P. O que são retas concorrentes, pessoal? Retas que possuem um ponto comum. Retas que se tocam num único ponto. Beleza, pessoal? Então são retas que se tocam num único ponto. Eu chamo de retas concorrentes. Uma coisa muito importante, eu não falei ainda sobre ângulos, tá? Eu não falei ainda sobre ângulos, mas, de qualquer forma, o que acontece? Eu já vou adiantar aqui. Toda vez que você tem retas concorrentes, você vai fazer um ângulo para cá e um ângulo para cá. Esses ângulos aqui, deixa eu pintar ele, tá? Eu vou definir ele depois. Eles são opostos por esse pontinho aqui que eu chamo de vértice. Eles são iguais, tá? Se aqui vale x graus, aqui vale x graus. Se aqui vale y graus, aqui também vai valer y graus. Tudo bem, pessoal? Então, retas concorrentes formam dois pares de ângulos OPV. Ó, ângulos OPV. Professor, o que são ângulos OPV? Opostos pelo vértice. Tá? Opostos pelo vértice. Muito bem, galera. Muito bem. Vejamos aqui, então, já que eu comecei a falar de ângulos, vamos definir esse cara? Bem, o que são ângulos? Agora dá para a gente definir, visto que eu precisava falar sobre reta, sobre ponto, sobre segmento de reta, sobre semi-reta. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, chamamos de ângulo a figura formada por duas semirretas de mesma origem. A figura formada por duas semirretas de mesma origem. Professor, mostra aí pra gente o que são duas semirretas de mesma origem. Agora, meu amigo, vamos supor que eu tenha como origem aqui o ponto O. Tá? Vou chamar esse cara de ponto O. A partir dele, eu vou desenhar uma semirreta. Vou marcar um ponto nela, tá? Vou chamar aqui de A. E eu tenho uma outra semirreta. E eu vou marcar um outro ponto nela. Eu vou chamar aqui de B. Essa figura, pessoal, é formada por duas semirretas que têm a mesma origem. O que é a origem? O ponto O eu chamo de ângulo, tá? Detalhe, eu posso dar alguns nomes a esse ângulo. Eu posso chamar de ângulo O, se não ficar dúvida, tá? Por exemplo, se eu tivesse mais segmentos para cá, eu não saberia sobre qual ângulo eu estou me referindo. Posso também chamar esse ângulo de AOB. Olha lá, AOB. Mas também posso chamar esse ângulo de BOB.
A. BOA. Tá? São 3 pontos que vão formar um ângulo, só que o O ele sempre tem que estar no meio. Por quê? Porque O é o vértice. Esse cara aqui é chamado de vértice do meu ângulo. Beleza? Tranquilo? Quais são as semirretas aí? Ó é o meu vértice. E eu tenho as minhas semirretas. OA e OB são as minhas semirretas. Tudo bem? Bom, agora esses ângulos eles podem ter nomes de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua graduação, tá? As nossas medidas angulares são o grau, o minuto e o segundo, tá? Então, o que vem a ser o grau, pessoal? Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre medidas angulares. Ó, medidas angulares. Um grau é o seguinte, pessoal. Se você pegar uma circunferência, ó, se liga agora na mágica, hein? Sem tirar a mão do papel. Será que vai dar certo? Na moral, eu sou um gênio. Olha isso, gente. Se eu pegar essa circunferência e eu dividir essa circunferência em vários pedacinhos, aliás, 360 pedacinhos, cada pedacinho desse, pessoal, é 1 grau. 1 grau, tá? Quantos pedacinhos de 1 grau tem uma circunferência? 360. Então, você já sabe que uma circunferência inteira tem 360 graus, tá? Essa volta toda aqui. Mas se você pegar 1 grau, você ainda pode dividir ele aqui dentro, ó, em 60 pedacinhos. Então, 1 grau equivale a 60 minutos. E, professor, é aquele nome do relógio, né? Mas a gente não estamos nos referindo a tempo, mas estamos nos referindo a tamanho, tá? E 1 minuto equivale a 60 segundos. E, professor, agora eu fiquei doido, porque o relógio é a mesma coisa. Tá, eu vou falar para vocês inicialmente que por que é a mesma coisa? Porque isso para nós é uma herança babilônica. Os babilônicos, eles mediam tudo de 60 em 60. Enquanto nós unimos tudo de 10 em 10, né? Se eu unir 10 unidades, vira uma dezena. Se eu unir 10 dezenas, vira uma centena. Se eu unir 10 centenas, vira um milhar. O babilônico media tudo assim. Ele unia 60 coisas, aí mais 60 coisas, mais 60 coisas, 10 vezes 60 coisas, e aí ele ia dando outros nomes. Entendeu? E isso, então, as pessoas não se perguntam por que, por exemplo, o nosso relógio, a nossa hora tem 60 minutos. Poderia ter mais do que 60, menos do que 60. Era só a gente diminuir o tempo que vale 1 minuto, né? Só que vale 60 porque quem descobriu, ou quem mediu isso, ou quem deu nome a esse tempo, foram os babilônicos, ok? Deixa eu botar aqui para você não esquecer. Essa bolinha significa grau. Se você tiver apenas um tracinho assim, é o meu minuto. Dentro de 1 grau, ó, cabem 60 minutos. Tá? E 2 tracinhos assim eu vou chamar de segundo. Tudo bem, pessoal? A gente vai trabalhar bastante com esses caras, vai poder ver aí. Bom, então vamos dar nome aos ângulos de acordo com o tamanho deles, com a medida deles. Então vamos lá. Se você tem esse ângulo aqui, é o ângulo, nossa, que você mais vai ver na sua vida. Essa marquinha aqui significa que ele é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se você tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Então, se alfa é igual a 90 graus, então
ele é chamado de ângulo reto. Tudo bem, pessoal? Um ângulo de 90 graus sempre vai ter, tá, esse retângulozinho com uma bolinha dentro. Ele é chamado de ângulo reto. Você já sabe, então, que ele tem 90 graus. Se você se deparar com um ângulo menor do que 90 graus, tá? Vamos desenhar um ângulo menor do que 90 graus? Ó, assim, com certeza, você sabe que tem 90, certo? Então, agora eu não sei qual é a medida desse cara, mas eu tenho certeza que esse alfa que eu desenhei aqui é menor do que 90. Se alfa for menor do que 90 graus, o nome que esse cara tem é agudo. Ângulo agudo. Se esse alfa ele for maior do que 90, mas ele for menor do que 180, por exemplo, esse ângulo aqui, tá? Ó, ele é maior do que 90 graus, mas ele é menor do que 180. Alfa maior do que 90, menor do que 180. Então, esse ângulo tem um nome. Ele passa a se chamar de obtuso. Vamos andar mais um pouquinho com essa abertura? Se ela ficar assim, então ela vai ter 90 graus. Mais 90 para cá, então ela vai ter 180 graus. Tá? Alfa. Se alfa é igual a 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Beleza? E se ele tiver 360 graus, ele é chamado de ângulo cheio. Tem dois ângulos aqui importantes a mostrar para vocês. É o ângulo pleno ou cheio. Ó, eu tenho uma semirreta, a outra semirreta veio e fez isso. Tá? Então, ela deu uma volta completa. Lembra que nós falamos de uma volta completa 360 graus. Então, alfa, se ele tem 360 graus, o nome dele é ângulo cheio ou pleno. Tá? Agora, toma muito cuidado com essa escrita de ângulo cheio, com essa escrita aqui, ó. Repara só. Eu tenho dois ângulos, eu tenho aqui dois semirretas e eu quero que você me diga quanto vale esse ângulo. E você vai perceber o seguinte, professor, esse cara nem andou. Então, ele vale 0 grau, tá? Ele é chamado de ângulo nulo. Se alfa é igual a 0 grau, então ele é chamado de ângulo nulo. Beleza? Com isso, eu posso até fazer alguns exercícios agora com você. Se você sabe que você tem uma situação assim, ó, esse cara vale 60 graus, qual é a medida desse? Ora, esse ângulo todo aqui é um ângulo raso, ele vale 180 graus. Então, o que eu vou fazer, pessoal? X mais 60 é igual a 180. X é igual a 180 menos 60. X é igual a 120. Beleza, pessoal? Aliás, dois ângulos que somam 180 graus, eles são chamados de complementares. Ok? Vamos dar nomezinho para esses caras? O que são ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando eles somam (90 graus), ok? Então, por exemplo, eu tenho um ângulo de 40 graus. Quem é o complemento de 40 graus? 50. Por quê? Porque 40 mais 50 é igual a 90. Se eu tenho um ângulo de 70 graus, quem é o complemento dele? 20. Porque 70 mais 20 é igual a 90 graus, ok? Se eu tenho um ângulo de 10 graus, qual é o complemento dele? Eu tenho um ângulo de 80 graus, porque 80 mais 10, 90.
Aliás, tem um outro jeito de escrever 50, tá? Não é quanto falta para 90? Então, eu vou falar que é 90 menos 40. Tem um outro jeito de eu escrever esse cara aqui. Eu posso falar que ele é 90 menos 70. 90 menos o ângulo que eu dei vai te dar o complemento. Ó, 90 menos 10. Professor, isso aqui é tão lógico, para que você explicou assim? Ah, ok. Se você não souber o ângulo, eu falar que o ângulo mede x graus, quanto vai valer o complemento dele? 90 menos x. Beleza, pessoal? Tranquilo? Outra coisa importante são ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares. Quando somam 180 graus. Tudo bem, pessoal? Então, a mesma coisa, se eu tenho um ângulo de 100 graus, qual é o suplemento de 100 graus? 80. Por quê? Porque se eu somar 100 com 80, vai dar 180. Então, qual é a outra forma de escrever? 180 menos 100. É ou não é? 180 menos o ângulo que eu dei vai dar o suplemento. Se eu tenho um ângulo de 140 graus, qual é o suplemento dele? 40 graus, não é? Porque 140 mais 40, 180. Mas eu poderia falar que é 180 menos 140. Tudo bem, pessoal? Então, da mesma feita, se eu tenho um ângulo x, quem é o suplemento de x? 180 menos o x. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Veja que, nesse primeiro vídeo, o que eu falei com vocês foi justamente esses conceitos básicos, tá? E agora, no próximo vídeo, eu vou resolver mais questões, tá? Nessa semana eu vou fazer 2 vídeos, eu vou explicar um pouquinho mais sobre operações com ângulos, tá? No outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande. E logo depois eu vou resolver algumas questões. Tudo bem? Mas não se esqueça de uma coisa. Estude bastante, veja quantas vezes for necessário esse vídeo, assista o outro vídeo de resolução, tá? E faça a lista que a gente vai mandar para vocês, beleza? Beijo grande, tamo junto e até daqui a pouco no próximo vídeo. Bye, bye.